Boa tarde, doutora Adriana. Em outro momento, conversávamos sobre a importância da harmonia do rosto, sobre as proporções. Doutora, é possível atingir um rosto perfeito? Muito bem. Essa pergunta é bem frequente aqui na nossa clínica. Quando o paciente vem nos procurar para fazer a harmonização, o que eu digo muitas vezes é: vamos procurar aquilo dentro das suas próprias características étnicas, de personalidade e a questão da idade também. Levamos tudo isso em conta para elaborar um plano de tratamento individualizado, porque o que é bonito para uma pessoa não é bonito para outra. Não existe um padrão único de beleza, por exemplo, para um nariz. Não, para cada pessoa, para cada rosto, existe um nariz que fica proporcional, ou fica uma largura facial que fica mais adequada para um do que para outro. Então é impossível a gente criar um padrão de perfeição. No passado, na história, a gente pode até resgatar momentos em que no começo do século passado tentaram, através de técnicas até duvidosas, determinar o que era bonito e o que não era. Só que a gente entende hoje que cada pessoa é bonita à sua maneira. O que nós temos é que analisar cuidadosamente, tentar reverter alguns processos do envelhecimento para que a pessoa se sinta melhor dentro da própria característica. Então, eu sou totalmente contra a definir para o paciente um único padrão de beleza, como se todos os pacientes que viessem aqui na clínica saíssem com o mesmo rosto. Isso para mim é um crime, porque cada um tem uma origem, um é italiano, outro é boliviano, outro é japonês, outro, enfim, do mundo inteiro, outro é africano. Então todas essas origens, né, é o que nos torna diferentes como ser humano. Se a gente padronizar, vai tirar toda a graça, toda a história, a bagagem cultural que cada um traz, né? Então eu gosto muito de preservar. Se o paciente vem procurando um padrão engessado, não vem aqui na nossa clínica, porque eu realmente vou querer o quê? Olhar suas fotos da sua adolescência, eu vou querer entender um pouco da sua personalidade, eu vou entender um pouco até dos seus aspectos culturais e levar tudo isso em conta para devolver um contorno facial adequado dentro do seu aspecto familiar. É lógico, por exemplo, como nós bem explicamos num vídeo anterior, o queixo, por exemplo, tem pacientes que têm um queixinho bem pequenininho. E isso dá uma interpretação para quem vê de que a pessoa é um pouco mais tímida, submissa. Então, e de repente a pessoa tem uma super personalidade contagiante, incrível. Então o que eu tenho que fazer? Analisar a personalidade da pessoa, analisar o desejo dela, ver se aquilo que eu estou percebendo como fora do padrão, entre aspas, é aquilo que está realmente incomodando o paciente. Então, diante disso, a gente pode, por exemplo, propor um preenchimento com ácido hialurônico no mento para devolver a posição do queixinho na posição e sim dar um perfil facial condizente com a personalidade da pessoa. Então, é por aí. A gente tem que respeitar a característica de cada um. Doutora, tem outra pergunta. Falando um pouquinho sobre personalidade, a gente sabe que hoje em dia a gente trabalha por muito mais tempo, a população está envelhecendo com saúde. E muitas vezes a gente percebe uma discrepância na idade da pele com a idade mental, psicológica e mesmo física. Somos muito mais ativos fisicamente hoje em dia. Como eu faço para tornar então o meu rosto compatível com a minha idade, em termos mesmo de prevenção, quando eu busco então prevenir esses sinais da idade? Nossa, excelente pergunta, doutora Bruna. Bom, um processo que é natural em todos nós é um processo de pitose facial, que seria isso, queda, né? Queda da face. Então todos os músculos, os ligamentos menores, as fáscias musculares, todas as estruturas que existem aqui na região da face, elas tendem a baixar, a descer. Quando isso acontece, o nosso rosto tende a ficar mais quadrado. Então vamos imaginar, a gente na adolescência tem um rosto um pouco mais triangular. E conforme a gente vai se aproximando dos 40, dos 50, dos 60, ele vai ficando mais quadrado. Porque há uma mudança não somente na pele, há uma mudança em vários elementos da nossa face, no nosso esqueleto, na parte óssea. O nosso crânio também muda. Toda a nossa musculatura muda, o tônus, conforme a função da mastigação ou mesmo o próprio processo de envelhecimento. Muda o tecido conjuntivo, a nossa derme, toda aquela hidratação do tecido muda. E a epiderme, que é o que reveste todo esse emaranhado de estruturas aí que se interligam para gerar a nossa expressão facial. Então,
existem vários procedimentos que a harmonização pode oferecer para reverter, retardar e prevenir esses processos de envelhecimento. Doutora, então a partir de toda essa mudança de estruturas, por onde o paciente começa? Como começa todo esse processo, então, de reharmonização da face, de individualização dessas características? Como acontece esse tratamento e esses procedimentos? Olha, exatamente, nós começamos pela aplicação da toxina botulínica, ou famoso Botox. Existem diversas marcas, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas a ação da toxina botulínica, ela vai agir no aspecto de calma, o paciente vai ficar com uma expressão um pouco mais calma, mais centrada, mais plena, vamos dizer assim. Aquela expressão de tensão, aquela contração desses músculos nessa região, o corrugador, o prócero, o orbicular dos olhos aqui que a gente fica franzindo, a musculatura aqui da região do nariz, até o músculo que deixa a gente preocupado, contraindo o lábio para baixo. Então toda essa musculatura a gente relaxa e permite que os músculos que elevam a nossa expressão façam a função deles, mas livremente. Então, com a aplicação da toxina, o paciente já se sente renovado, realmente. Doutora, você estava explicando pra gente super bem a função do Botox e todo esse relaxamento da face. Mas é a única função do Botox? Não é só a função estética para que nós utilizamos a toxina. Nós também utilizamos muito para pacientes que têm apertamento dental. Muitas vezes nós iniciamos com o uso de uma placa para amortecer esse impacto, para que desgaste a placa e não os dentes. Mas existem pacientes que, mesmo fazendo uso da placa, ainda precisam de uma complementação nos músculos masseter e no músculo temporal. E em raros casos a gente ainda tem que complementar na região occipital e trapézio, mas são casos mais isolados, mas nós também ajudamos o paciente nessa questão do relaxamento desses músculos e dessa tensão no pescoço que acaba gerando em casos mais severos. Então, doutora, falando um pouquinho sobre a harmonização, depois do Botox, qual é o próximo passo? Qual é o próximo tratamento que a gente vai adotar, então, para atingir a harmonia da face do paciente? Muito bem. Aos pacientes mais jovens, normalmente a toxina botulínica já vai ser de grande valia para o equilíbrio da face. Quando a gente começa a analisar um paciente já que está 25, 27, chegando nos 30, aí a gente já começa a pensar em outros procedimentos. É lógico, depende muito da característica genética da pessoa. Tem pacientes que com 30 anos parece que tem 20, né? Você falou, meu Deus, quantos anos você tem? Tá certo seu RG? Mas na verdade depende muito. Então, vamos dizer que uma média, os pacientes com 26, 27 anos já começam a ter alguma necessidade de fazer preenchedores, fazer uso de preenchedores. O preenchedor nada mais é do que ácido hialurônico em diferentes reticulações e características específicas. Ele serve como se fosse para modelar o rosto novamente. Como nós sabemos que com o passar dos anos existe uma perda de algumas estruturas importantes em toda a nossa face, na região, por exemplo, da têmpora, que vai ficando mais afundadinho, essa região aqui do malar, né, acaba ocorrendo também uma depressão, todo esse contorno do nosso arco zigomático, isso vai gerando o quê? O pronunciamento dessa região do sulco, do chamado bigode chinês. Então nós fazemos uma análise do paciente, de acordo com as características individuais deles, para saber em quais regiões a gente está precisando fazer a reposição do volume perdido. Vamos imaginar assim, é como se nós tivéssemos uma bexiga e ela, quando a gente é jovem, ela está cheia. E com o passar do tempo, o ar vai saindo, ela vai ficando murchinha, a pele vai ficando mais enrugada e esse tecido vai sobrando e vai caindo para essa região aqui. Então, quando a gente faz uso desses preenchedores, a gente vai novamente encher essa bexiga, vamos dizer assim, para vocês entenderem melhor, para que a gente consiga causar o alisamento, a hidratação e a volumetria original dessa pele, com muito bom senso, para que não seja de uma maneira exagerada. Infelizmente, a gente acompanha muitos casos em que o bom senso faltou. Então, um lema que eu tenho aqui na clínica com todos os pacientes, até mesmo os pacientes que me insistem, coloca mais um pouquinho. Eu falo, não, vamos esperar 21 dias, vamos avaliar novamente a real necessidade de fazer algum tipo de acréscimo, porque a gente deve sempre respeitar a proporção da face do paciente. Não é porque é moda, não é porque fulano é famoso fez que a gente deve seguir. Por exemplo, um cuidado muito grande é com os lábios. Os lábios, normalmente nós fazemos o desenho do contorno,
o volume correto, ok. Mas tem paciente que fala, vamos colocar mais. Eu falo, não. Quando eu percebo que o paciente já está apresentando um exagero, eu já falo, não, vamos parar por aqui. Se você quiser, pode até fazer com algum outro colega, mas eu não vou fazer, não. Doutora, a gente já falou um pouco sobre toda a questão da imagem que o nosso rosto transmite. E todas as proporções e os riscos que cada curva do rosto pode representar. A gente sabe que a procura por procedimentos estéticos é muito alta entre as mulheres. Entretanto, a gente sabe que existe a necessidade dos homens também transmitirem essa imagem. Doutora, como fica a relação do homem com os procedimentos estéticos de harmonização orofacial? Os homens têm procurado cada vez mais a nossa clínica para fazer os procedimentos para deixar o rosto mais forte, com uma personalidade mais masculina e também mais relaxada. Os homens procuram normalmente a gente para fazer o botox nessa região da testa, porque muitos fazem academia e estão sempre fazendo aquela contração, principalmente nessa região fica aquelas dois vincos profundos, né? E que isso dá um aspecto muito envelhecido nos homens, né? Então eles também estão buscando ficar cada vez mais com aspecto jovem. Então, eles não estão aceitando mais essas marcas de expressão. Até porque existem dois tipos de marcas de expressão na testa, por exemplo. Existem as rugas estáticas, são aquelas que mesmo quando a pessoa está relaxada, ela aparece, ela fica bem marcada. E as rugas dinâmicas, que são aquelas que só aparecem quando você está nervoso, bravo, fazendo aquele movimento da academia. Então aí aparece. Então o paciente do sexo masculino se incomoda bastante com isso. Outro procedimento que é bastante procurado por eles é o redesenho do contorno mandibular. Eles querem mento e ângulo mandibular. Eu falo eles querem, mas assim, o paciente vem com um desejo, a gente analisa, vê se cabe, vê se está dentro da proporção, se vai ficar correto, porque existe uma proporção que a gente deve seguir para respeitar a natureza. E se estiver dentro desses critérios, sim, eu vou prestar atenção e vou realmente propor e fazer isso com segurança. Um aspecto muito importante, já falando desse assunto, é a proporção entre essa distância bisigomática, né, e o ângulo da mandíbula, essa distância. Existe uma proporção correta entre essa largura do rosto e essa região aqui. Então, isso deve ser cuidadosamente medido e calculado para que o paciente fique com um aspecto realmente bonito. É muito importante não cometer exageros nesses procedimentos. E isso é o que nós nos preocupamos sempre, né? Para que a pessoa tenha um aspecto de beleza e não de estranhamento. Bom, só para concluir, doutora, quer dizer que a harmonização não é só uma questão de moda, uma questão de gostos, uma questão de querer imitar aí algum ídolo, algum artista. Ela é uma questão harmônica, que respeita a natureza e a individualidade de cada um, né? E para isso, eu tenho certeza que a gente precisa estudar muito para fazer um correto diagnóstico. Para quem não sabe, a doutora Adriana é cirurgiã bucomaxilofacial e especialista em harmonização facial. Doutora, qual o impacto dessas especializações no seu trabalho? Bom, desde 2008, eu sou especialista em cirurgia bucomaxilo e a gente já tem como formação uma análise dos pontos craniométricos do paciente, das proporções, dos terços. Em seguida, fiz vários cursos na parte de reabilitação oral, o que é um dos tripés, um dos pontos principais de apoio da proporção da face. Sem a mordida correta, sem o equilíbrio desses pontos craniométricos, não existe uma estética. Até porque a beleza vem de uma função equilibrada. Então, toda a parte de cirurgia me deu uma base que me dá muita segurança de exercer a minha última especialidade, que é a harmonização orofacial. Então, isso veio a complementar. Eu conseguia com cirurgia até certo ponto, com a reabilitação até certo ponto, e hoje a gente consegue finalizar o tratamento com esses procedimentos de botox, de preenchimento, de estímulo, para que o paciente resgate as proporções faciais. Ai, que gostoso, dessa forma da segurança, e a gente fica até estimulado a procurar esse tipo de tratamento. Obrigada, doutora. Obrigada, doutora Bruna. Pessoal, muito obrigada por ter nos assistido. Espero que esse conteúdo compartilhado entre
eu e a doutora Bruna tenha sido muito útil para vocês. A gente busca aqui sempre trazer muita veracidade, muito compromisso com a informação que a gente compartilha. Então, se vocês têm sugestões de novos temas, mande aqui pra gente, nós vamos ter um prazer de responder e ter vocês aqui bem pertinho da gente para ajudar a vida de vocês. E é o que nós amamos fazer, não é, doutora Bruna? Qualquer dúvida, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe nos comentários. Odontologia Espada, transformar sorrisos e iluminar a vida.